Fala, gente. Eu não sei se é um blend de informações do que é. Segunda-feira pela manhã vamos falar de Romero, caso Romero e Yuri Alberto, mas existe mesmo esse caso dos dois? Existe uma insatisfação? Aquela postagem foi pro Romero ou não, do Yuri? Nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar também sobre o Igor Coronado, que recebeu proposta, mas quer ficar no Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos falar também do Augusto Melo, processo de impeachment, né? Hoje tem a votação para o impeachment do Augusto Melo, se ele vai ser empichado ou não. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. E se o Fabinho Soldado fica, caso o Augusto Melo deixe aí o cargo de presidente do Corinthians, né? Afastado aí, né? Pelo conselho, tá? E vamos falar também do time do Corinthians que vai ser escalado essa semana, contra o Água Santa e contra o São Paulo. Poderia ter Rodrigo Garro ou não? Já vou te adiantar que não. Se joga titular na quarta, se joga no domingo, tudo isso agora. Fala, gente! Começando essa segunda-feira no meu canto do café para falar de Corinthians, claro, com vocês. O Yuri Alberto fez essa postagem aqui, nós vamos colocar a imagem com a produção do Douglas Casari. Essa mensagem, né, foi para quem no Stories do Yuri Alberto? Muita gente acredita que foi pro Romero, né? Tem gente falando que pode ser também relacionado ao processo de impeachment do presidente Augusto Melo. E o Kaká ainda repostou, enfim. Eu acredito que é para o Romero. Para mim, não foge disso. O Yuri Alberto, assim que acaba uma partida em que o Romero bate o pênalti, nem pega a bola, nem olha para a cara dele, erra o pênalti, porque não sabe bater pênalti, enfim. E o Yuri Alberto faz uma postagem dessa, vai ser sobre processo político, ele ainda na Neoquímica Arena. Aliás, o vídeo está sendo gravado porque tem uma apuração. O Yuri Alberto não foi pro vestiário depois, então ele e o Romero, acredito que nem se encontraram lá na Neoquímica Arena após a partida, porque o Yuri Alberto, ele foi pro exame antidoping, ele foi selecionado pro exame antidoping. Então isso é uma apuração do canal Café do Setorista, que é uma apuração simples, pô, mas interessante, já é algo a mais, né? Porque muita gente ficou perguntando, será que o bicho pegou no vestiário e tal, né? Enfim, não pegou porque o Yuri Alberto nem foi pra lá. E nem sei se pegaria, mas digo, pelo menos a informação já te ajuda, né? A você ficar sabendo aí que não pegou nada, porque o Yuri Alberto nem foi pro exame antidoping. Mas eu vou falar o que eu penso, tá? Lá no exame antidoping, o cara sozinho lá, entendeu? Né? Enfim, tendo que, né? Bebe água e tal. Sozinho, o cara falou, meu irmão, vou mandar uma bronca aqui, aquele maluco lá. Eu imagino isso, velho. Ele ficou na bronca com o Romero, com razão, porque o Yuri Alberto, ele tem que ser o batedor de pênaltis do Corinthians. Primeiro porque o Romero é chato. O Romero pode ser útil pro elenco, mas ele é um cara que pensa que é craque. Ele tem que escrever 100 vezes, sempre falo isso. Pega um caderno de caligrafia, Romero, e escreve 100 vezes. Eu não sou craque, eu não sou craque. Eu não sou craque. Porque o Romero, ele queria bater aquela falta, hein? Ainda bem que o Coronado é fera, né? É quase nível craque, né? Porque para eu chamar de craque, o cara tem que ser quase sobrenatural. Mas como o Coronado é acima da média, o Coronado bateu. Porque se fosse um cara mais ou menos, ia deixar o Romero bater, porque ele faz pressão. Ele fica ali do lado, ele quer bater o pênalti, ele quer bater a falta. Não sabe bater pênalti nem falta, né? Eu não lembro de um gol do Romero de falta. Pênalti eu me recordo ele perdendo contra o Botafogo, perdeu agora contra o Velo Clube. Então o Yuri Alberto tem razão em ficar chateado. Porque ele foi artilheiro do Brasil no ano passado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, quem tem que bater o pênalti é ele, é o Yuri Alberto. Agora, eu já não posso dizer que ele tá certo quando ele faz a postagem, porque o clima do Corinthians, né, tá bom, e o torcedor fica bravo. Às vezes a gente traz um bastidor, o torcedor fica, tá querendo, né, causar aí no clube, tá querendo não sei o quê. E agora? O próprio camisa 9 me faz isso, entendeu? Então assim, o Yuri Alberto talvez não deveria ter feito a postagem, ele tem razão, tá, em ficar chateado, que ele tem que bater o pênalti. Aliás, o treinador precisa ver isso também, ninguém fala sobre isso também, né? O treinador tem que decidir, pênalti é o Yuri que bate. E outra, depois do Yuri ainda tinha o Coronado para bater, tá? Depois, quem sabe o Romero, mas eu ia encontrar mais uns 12 ainda na frente. Enfim, porque o Romero realmente é chato, perdeu o pênalti, o Corinthians ainda sofreu o empate, olha só que poderia ter causado. E aí, né, depois vem a vitória com o gol do Thales Magno. Então, gente, podem criar as teses, né, que cada um quiser, mas eu acho que foi em relação ao Romero realmente.
Comenta aqui embaixo e fala o que você acha. E o Rodrigo Garro, hein? Volta quando no Corinthians? Não volta no clássico contra o São Paulo. O Ramon Dias já disse que vai manter o rodízio, tá? Para a sequência aí da temporada, principalmente nesse início de ano. O Corinthians jogou com o time reserva diante do Red Bull Bragantino, tá? E jogou, né? Time reserva misto, entraram alguns titulares e depois com o time titular contra o Velo Clube. Venceu os dois jogos por 2-1, um com time misto, outro com time titular. Contra o Água Santa deve ir o time misto, com mais reservas do que titulares. E contra o São Paulo no próximo domingo no estádio do Morumbi, o Corinthians vai com força máxima, tá? O que tiver de melhor para essa partida contra o São Paulo. É bom lembrar que o Rodrigo Garro não vai estar nessa partida. É força máxima, mas sem Rodrigo Garro. Eu já avisei vocês, eu informei vocês que o Garro só volta em fevereiro, tá? Quando o Corinthians, né, vai jogar aí a Copa Libertadores da América, pré-Libertadores, o Garro só deve voltar em fevereiro, tá? Ele se recupera de uma lesão crônica no joelho, que eu disse que é uma lesão crônica, é uma lesão que já o incomoda há muito tempo, né? Antes do Corinthians, depois, né, no ano de 2024, ele também sofreu com essas dores, terminou a temporada assim, e o Corinthians resolveu tratar por quê? Porque ele não estava legal da cabeça, por tudo que aconteceu, o acidente com vítima fatal lá na Argentina, ele não estava legal, estava sendo até liberado da concentração para ficar mais com a família. O Corinthians aproveitou, tá, para já cuidar dessa lesão do Garro, já que ele não está legal da cabeça. Então quem sabe volta bem da cabeça e também do pé o camisa 10 do Corinthians, Rodrigo Garro, né, para defender o Corinthians. Enquanto isso, o Igor Coronado vai atuando na função. Então nós vamos ter um Corinthians titular, né, força máxima no clássico contra o São Paulo, mas ainda sem Rodrigo Garro. Comenta aqui embaixo. Deixa eu falar do Coronado agora, hein? O Coronado deu uma entrevista lá após a partida, né, vitória do Corinthians diante do Velo Clube por 2-1, falou que o empresário dele levou umas paradas lá, né? Parada que eu falo é proposta, né? Para quem sabe ele deixar o Corinthians, mas ele não quer. Lembra que eu trouxe essa informação para vocês? Que o Coronado não queria deixar o Corinthians, o Coronado quer ficar no Corinthians. O Coronado, ele, eu não sei, eu já perguntei, eu sempre esqueço de apurar isso, mas o Coronado parece que é corintiano, né, velho? Porque ele quer muito fazer história no Corinthians, cara. Ele tem, né, esse desejo de fazer história no clube e ele tá empenhado nisso. E ontem fez uma partidaça, né, o nosso querido Igor Coronado, camisa 77. Cara, foi o dono do time no primeiro tempo. Depois é claro que ele cansou, né, como muitos jogadores também do elenco cansaram. É normal isso, né, início de temporada, né, temporada começando. Mas, cara, ele faz o gol de falta, ele vem para a direita para fazer triangulações com o Carrilho e o Mateuzinho. Ele vai para a esquerda aí sem muito sucesso, porque do lado esquerdo tinha o Rian e tinha também o Matheus Bidu, que não fez uma boa partida ontem, mas tinha Rian e Romero, então você não tem a mesma categoria do lado direito, né? Apesar que o Mateuzinho não tem tanta categoria, mas tem força física, velocidade e gosta de driblar por dentro. E o Carrilho, então ele fez algumas jogadas, em uma delas ele dá uma enfiada do lado direito, né? Uma bola com curva que ele acha o Yuri Alberto. Ele finaliza da esquerda, porque como ele não consegue triangular, ele mesmo finaliza, o goleiro faz uma boa defesa, ele bate a falta com aquele rasante, a falta foi muito bem batida, apesar que falhou a barreira ali, abriu, né? Mas aí é problema do Velo Clube. Ele bateu bem um rasante ali no canto do goleiro. Enfim, no segundo tempo ele na esquerda dá um corte, chuta também, o goleiro pega. Ele vem buscar a bola nos pés do zagueiro, porque a saída com o Ranieri estava bem ruim, com o Rian também. Fica claro que o Rian não é o jogador para substituir o Breno Bidon. Enfim, o Coronado fez aí uma partida muito boa com a camisa do Corinthians. Para mim foi o melhor jogador em campo, tá? O nosso querido Igor Coronado. E vivíamos essa expectativa, né? Será que o Igor Coronado vai ser o substituto do Garro? Ou melhor, vai ser não, porque tem que ser o único meia que tem, né? O Coronado vai dar conta do recado como substituto do Garro? Eu acho que sim, fez uma partida a nível Garro. É que o Garro é mais motorzinho, então corre mais voluntarioso. O problema do Coronado mais é o segundo tempo, que às vezes ele deixa a desejar no segundo tempo, né, por conta da falta de intensidade, a questão física, ele não tem a mesma força física, né, que tem o Garro, mas tem qualidade técnica. Cara, eu gostei demais da partida do Coronado, para mim foi o melhor jogador do Corinthians na partida.
cansou normal no segundo tempo, mas para cima, Igor Coronado fica no Corinthians, tem contrato até o final do ano, tem salário alto, mas enfim, é o que tem para hoje. Eu acho que o Corinthians nem precisaria gastar agora com algum jogador no mercado, se a gente for imaginar que o Garro vai voltar logo. O Garro não deve jogar no mês de janeiro, mas deve voltar em fevereiro, né? Porque o Corinthians tem jogo decisivo pela pré-Libertadores lá na Venezuela, lá em Caracas, em fevereiro. Então tem que voltar. Então eu não gastaria com o meia agora, tá? Na base não tem, enfim. Eu gostei do Coronado, que o Coronado acho que vai segurar a onda até a volta do Garro. E quem sabe, né, mexer com a cabeça do treinador para buscar uma vaguinha no time titular. Por exemplo, o Breno Bidon. O Breno Bidon, na seleção, o substituto dele foi o Rian. Ele tá na seleção, o substituto no Corinthians foi o Rian. Cara, muito abaixo, velho. Então, por exemplo, se você não tem o Breno Bidon, põe Garro e Coronado, velho. E aí você joga com um volante de marcação, Carrilho, Garro e Coronado. Tomara que o Coronado continue em alta, fazendo gols, dando assistências e busque o seu espaço no time titular. Comenta aqui o que você acha aí do Igor Coronado. Falando agora do processo de impeachment do presidente Augusto Melo, votação hoje no Parque São Jorge à noite, primeira chamada às 18 horas, segunda chamada para os conselheiros às 19 horas. Parque São Jorge, votação para o impeachment do presidente Augusto Melo, se ele deve ser afastado ou não do cargo de presidente. Você sabe o processo. Se os conselheiros votarem a favor do impeachment, o Augusto Melo seria empichado nesta segunda-feira. Osmar Stabile, vice-presidente do Corinthians, primeiro vice-presidente, assume ali, né, como uma espécie de mandato tampão, fica por um mês mais ou menos, porque o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, vai ter um mês para marcar a Assembleia Geral, e aí sim, os sócios vão votar, caso, claro, o Augusto perca no Conselho. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas se ele perder no Conselho, o processo que vai acontecer é esse que eu estou falando, e aí o Tuma vai marcar uma Assembleia Geral, e os sócios vão definir, né, se o Augusto vai ser afastado definitivamente ou não. Meu amigo, então tem muita coisa pela frente, mas hoje um capítulo importante, né, da história política do Corinthians. Olha só, se o Augusto Melo sair, cai toda a diretoria do Corinthians em relação a Parque São Jorge, tá? São os cargos estatutários, né? São demissões que vão ocorrer, no caso, né, do diretor jurídico, né, no Cascone, o diretor financeiro Pedro Silveira, enfim, de marketing, são cargos que vão ser demissionários. Claro que de forma provisória podem voltar também, mas o departamento de futebol não deve ocorrer alterações, pelo menos de momento, né, de início, né? O Osmar Stabile deve manter Fabinho Soldado e toda a estrutura do CT Joaquim Grava, até porque, né, o Fabinho Soldado fez um bom trabalho no meio do ano, né, na janela do meio do ano, ganhou muita moral com isso, montou o elenco, o time está pronto, tem elenco aí para disputar as competições, né, Campeonato Paulista, e principalmente tem jogo de Libertadores já, agora em fevereiro. O Corinthians viaja, né, para Caracas. Enfim, o Fabinho deve ser mantido no comando do Corinthians, caso o Augusto Melo deixe o cargo. O Augusto Melo falou que não vai recorrer, falou que tem que acabar isso logo, ele quer ver o que vai dar. Demonstrou estar bastante irritado, né, o presidente Augusto Melo, nas entrevistas, né, na zona mista que deu ontem na Neoquímica Arena após a vitória do Corinthians contra o Velo Clube. Então, meu amigo, né, cenas importantes desse capítulo da política do Corinthians ocorrem hoje, né, no Parque São Jorge. Augusto Melo fica ou sai? O que você quer? Que ele sai ou que ele fica? Eu quero o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu like, nós vamos falar, né, muito sobre isso, inclusive hoje no Almoço com a Fiel, meio-dia ao vivo. Comenta aqui.